com todas as experiências frustradas que tivemos. Eu tive também. Teve coisas na minha vida que também não deu certo. Teve investimentos que foram errados. Teve coisas que eu achei, que eu criei expectativa e não aconteceu. E eu quero, juntamente com você, olhar para trás e pegar todo esse nosso aprendizado de erros e aparentes fracassos e transformá-los em coisas, em vitórias, em triunfos, em conquistas para a glória de Deus. Mas olhe, repense o que você olha e entende como vitória e como derrota. A Bíblia não chama de derrota o que normalmente nós chamamos de derrota. O que é que a Bíblia chama de derrota, por exemplo? O que é que a Bíblia nos ensina sobre isso? A primeira coisa que você precisa aprender é que a Bíblia diz que nem toda derrota é ruim. Nem todo fracasso é ruim. Nem tudo que dá errado na vida da gente é ruim. Às vezes tem coisas, tem projetos, tem planejamentos que precisam dar errado, que é para dar errado mesmo. Porque eles, na verdade, são uma bênção em nossas vidas. Eles não serão uma bênção se derem certo. Eles vão ser uma bênção porque vão dar errado. Por exemplo, Atos capítulo 16, verso 31. Paulo vai para Filipos pregar o Evangelho. Está acompanhado de Silas. E a ideia dele é implantar uma igreja. E ele prega a umas mulheres que estão no rio, e ele prega na praça, e ele prega no mercado, mas parece que a igreja não flui. Tem uma menina seguindo eles, e a menina está possuída por um demônio, mas a menina fica dizendo: olha, esses homens são homens de Deus, e aquilo incomoda Paulo. Eu vou deixar o diabo fazer propaganda do meu trabalho? E Paulo vai e repreende o demônio daquela menina. Ele estava fazendo bem com aquela menina, mas por causa disso eles são presos. Por causa da libertação daquela menina, Paulo e Silas são presos, são açoitados e são colocados numa cadeia pública. Aí você diz assim: como é que um homem que se preparou e investiu para ir pregar o Evangelho e plantar uma igreja, deu tudo errado? Deu errado. O projeto de Paulo e Silas deu tudo errado, mas o projeto de Deus deu certo. Porque quando eles foram presos, a Bíblia diz que o carcereiro vai se converter. E quando o carcereiro se converte, a família do carcereiro se converte, e surge a igreja de Filipenses, não onde Paulo achava que ia dar certo, mas onde ele não imaginava que daria certo, porque quando deu errado, deu certo. Porque quando ele foi derrotado, era estratégia de Deus colocá-lo no lugar certo. Tragédias que Deus transforma em bênção. Existem derrotas que são, na aparência, uma tragédia ou coisa ruim, mas fazem parte de um plano maior de Deus para as nossas vidas. São perdas estratégicas. São problemas necessários, porque eles produzirão bênçãos ainda maiores. Uma segunda coisa que você precisa aprender sobre o que a Bíblia fala sobre fracassos, derrotas e dificuldades, todos os fracassos são circunstanciais, é momento, e a vida não se resume em momentos. Já diz um ditado popular: não importa quem ri agora, importa quem ri por último. Agora você pode estar chorando, mas se no final você sorrir, não valeu a pena? O que importa é o resultado final, meu irmão. Não pode haver lugar para o desespero, para o medo, para a revolta, para a desesperança, se Deus ainda está agindo. Se o final ainda não chegou, se você ainda está no processo, uma circunstância aqui, uma circunstância ali, mas você está vivo. O agir de Deus ainda não terminou. É preciso continuar lutando e esperando pelo dia seguinte. Circunstâncias são passageiras, momentos ruins são passageiros. O que a gente precisa aprender ainda sobre o que a Bíblia diz sobre momentos que não dão certo, sobre perdas, sobre fracasso? Que não importa como as pessoas enxergam aquilo que parece para você uma derrota. Às vezes a gente está tão preocupado com o que as pessoas vão dizer: olha aí, tu não é crente, aí tu não orou, aí você fica às vezes preocupado com o que você... Parece que você tem que defender Deus porque deu tudo errado com você. E você é crente, não podia ter dado tudo errado. Aí você parece que tem que defender a honra de Deus, mas Deus, o que eu vou ter que dizer agora? O senhor estava ocupado demais, o que eu vou dizer? Não, irmão. Eu e você nunca passaremos pela prova, pela dificuldade, sairemos da mesma forma. Sempre sairemos mais maduros, mais capacitados, mais fortalecidos, mais íntimos com Deus. É para isso que ela vem. Porque Ele habita em você. É
espera, tanto querer quanto realizar. O que importa é o que Deus diz no teu sonho. Agora, se Deus tem uma visão bem diferente do que é derrota, porque é diferente de como a gente olha para a derrota, Deus também tem uma visão diferente sobre o que é vitória. E às vezes você está triste porque não alcançou o que você achava que era vitória, mas Deus não chama isso de vitória. O que é que a Bíblia chama, irmãos, de vitória? Você precisa entender que a Bíblia também tem um conceito sobre vitória. Vitória é todas as vezes que os resultados do que nos acontece abençoam o reino. Vitória, irmãos, onde só você é abençoado e mais ninguém é abençoado, é propaganda enganosa. A vitória que Deus dá, Deus abençoa você e abençoa os outros. O que acontece é que você abençoa muito mais pessoas. Mas como a gente pode então olhar para as minhas lutas e as suas lutas, as minhas dificuldades, as suas dificuldades, e a gente transformar elas em bênçãos, na expectativa do Senhor? Eu quero dar 5 passos para você. Primeiro passo: não acredite somente naquilo que os seus olhos veem. Não acredite somente naquilo que os seus olhos veem. Se você só acreditar naquilo que você pode ver, mensurar, calcular, aí você não vai chegar a canto. Você tem que olhar para a sua vida e para os caminhos que você caminha com os olhos de Deus, uma visão espiritual. Segundo passo: jamais confie na sua capacidade. Nem no que você acha que pode fazer e nem daquilo que vai aparecer no seu caminho que você sabe que não pode fazer. Não confie jamais na sua capacidade. Porque dependendo da situação, a sua capacidade pode até ajudar um pouco, mas não resolve, ou às vezes até atrapalha. Confie na capacidade que vem de Deus. Não confie na sua capacidade. Se Deus permitiu que algo difícil, duro, desconfortável, frustrante venha contra você, Deus permanece no controle. Deus permanece no controle. Deus continua sentado no trono. Deus é quem dá a última palavra na sua vida. Não confie na sua capacidade. Encare. Terceiro passo, querido: não abra mão da sua fidelidade a Deus. Não abra mão da sua fidelidade. A tendência da gente é fazer acordos, é encurtar caminhos, é quebrar princípios. O desespero bate, aí você diz assim: não vale a pena agir com legalidade, com honestidade, porque ninguém está sendo honesto comigo. Continue agindo com honestidade, continue agindo da forma correta, continue sendo fiel a Deus. Não negocie, não abra mão da sua fidelidade a Deus, porque quem não mantém a sua fidelidade a Deus luta sozinho. Deus não abençoa o que é errado. Deus não abençoa o que começa errado. Deus não abençoa aquilo que é abominável, é desprezível aos seus olhos. Deus não abençoa aquilo que quebra princípios. Não pense que você vai caminhar muito longe quando você não leva a sério os princípios de Deus. O perdedor no final é você. Podia ser abençoado e não vai ser. Porque se Deus abençoar uma coisa que começa errado, Deus está indo contra a sua própria palavra. Você entende isso? Pode Deus abençoar uma coisa? Pode um pai, é justo um pai dizer assim: meu filho, não faça isso, porque se você fizer, eu não vou lhe dar o que você está pedindo. Aí o filho vai e faz. Aí o pai diz: eu vou dar. Você faz isso com seus filhos? Se o seu filho não merecer, desobedecer, você vai deixar de cumprir o que você falou com ele? A gente não faz isso, a gente quer que Deus faça com a gente. Deus não é cúmplice dos nossos erros. Deus pede que eu e você tenhamos fé suficiente para acreditar que a sua palavra, mais de 2000 anos escrita, permanece atual e válida até o fim dos tempos. Passará céus e terras, mas a minha palavra não passará. Ela vai se cumprir, porque é uma palavra sobrenatural, é uma palavra divina. É Deus quem honra a sua palavra. Quarto passo, queridos: dependa das estratégias de Deus. Das estratégias de Deus. Deus sempre terá uma alternativa para os problemas que Ele permitirá que vão surgir no seu caminho. A criatividade de Deus não se discute, tá? Não se explica e não se discute. Deus é criativo. Dá para entender a criatividade de Deus? Como é que Davi vai vencer um gigante experiente de guerra, com armadura, pedra, joga na testa? Não, isso nem revista em quadrinho consegue ser tão criativo. Mas Deus é criativo. Quando Deus permite que um problema venha,
Deus também nos dará a estratégia de como vencer esses problemas. Confie na sabedoria de Deus. Ela não precisa ser muito coerente com o que você pensa, mas confie em Deus. Deus vai dar estratégia para você. E o quinto e último passo: mantenha sempre uma atitude de louvor. Louvor não é quando você alcançar a vitória. Louvor é sempre. Você luta louvando, você sofre louvando, você geme louvando, e você volta vitorioso louvando. O louvor deve fazer parte da vida do cristão. Não espere a transformação da circunstância. É pela fé que você já começa a agradecer e a louvar ao Senhor. Foi o que Paulo fez. Está preso, açoitado, ferido, acorrentado, mas perto da meia-noite, Paulo e Silas não estão lamentando. O que eles estão fazendo? Cantando. Estão louvando. Preso, acorrentado, ferido, nus, mas estão louvando. Diferente talvez de muitos de nós, que quando a coisa começa a apertar, já começa a reclamar, a questionar e tal. Eles estavam louvando. E a Bíblia diz que durante aquele louvor, e pense no louvor, terremoto, as celas se abrem e Deus muda toda aquela realidade. No meio do louvor. As dificuldades virão. Alguns momentos vão parecer uma derrota, mas não são. Outras vezes eu vou ficar frustrado porque eu queria uma vitória que não chegou. Aquilo não era vitória. Mude seu conceito, mas não deixe de confiar, de você caminhar firme na presença do Senhor.